Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas meu nome é Marcos Paulo e vou apresentar o projeto Integrador 4 da Univesp. O nosso grupo é do Polo de Itapevi, é o grupo 7 da Sala 2. Inicialmente, eu vou falar o tema do projeto, o objetivo do projeto. Desenvolver análise de dados em escala utilizando algum conjunto de dados existentes ou capturados por IoT e aprendizagem de máquina. Preparar uma interface para visualização dos dados. E o título do nosso projeto: Visualizando Métricas, análise de métricas de redes sociais para empresas. Antes de mais nada, eu gostaria de situar quem é a comunidade externa do nosso projeto. A comunidade externa do nosso projeto é um pouco ampla. Ela pode ser considerada pequenos e microempresários, microempreendedores. A gente usou para validar a nossa ideia, o nosso projeto, uma empresa de marketing digital chamada Atar Digital. Deixei o linkzinho do site na apresentação. Ela é uma empresa de marketing voltada para o digital. E o objetivo era pegar métricas que eles obtêm no dia a dia. Claro que essas métricas podem variar bastante com o ramo de cada empresário, de cada empresa, mas era pegar as métricas que a gente tinha em mãos e produzir um dashboard para facilitar a análise para eles, tornar aquilo mais visível, mais palpável. E o processo de desenvolvimento que o grupo seguiu foi bem simples. Foi dividido em três etapas. A primeira, levantamento e análise dos requisitos. Etapa inicial, onde foram levantadas ideias a respeito do projeto, que a gente conversou efetivamente com a comunidade externa, viu quais eram as dores que eles tinham e como que a gente poderia tentar resolver em relação a algo que se encaixasse no escopo do projeto que a Univesp propôs. Segundo, planejamento teórico. A gente analisou quais ferramentas poderiam ser utilizadas durante o desenvolvimento do projeto. Isso aí foi algo mais entre o grupo. Pesquisamos, analisamos o que seria interessante usar e o que seria interessante não usar. E a terceira etapa, a terceira, a última, mas não menos importante, é desenvolver uma solução, desenvolver alguma coisa para entregar para a comunidade externa. É efetivamente quando a gente tirou as ideias do papel e começou a programar, desenvolver em si uma solução. Quais são as ferramentas básicas que a gente utilizou? Foram quatro. Eu vou explicar o uso delas, principalmente na hora que for mostrar como que funcionou. A gente usou HTML, CSS, JavaScript, bem pouco. Não foi realmente o foco utilizar essas tecnologias para web. A gente usou só para deixar apresentável, vamos dizer assim. E o Java. Para que a gente usou o Java especificamente? Foi para tratamento dos dados. A gente tinha um conjunto de dados que vinham da API, que eu vou mostrar melhor, do Facebook. E a gente pegou esses dados que vinham da API de forma destratada e um pouco irregular e ordenou e colocou no banco de dados da forma que a gente necessitava para conseguir trabalhar de forma correta. O banco de dados optado foi o MySQL, um banco de dados que a gente já está confortável em mexer, que o grupo já tinha uma experiência e um conhecimento ali interessante, e é uma solução, vamos dizer, feijão com arroz, uma solução sólida e eficiente no que se propõe. E as ferramentas de visualização que a gente utilizou são o Looker ou Google Data Studio. O nome dos dois refere-se à mesma ferramenta. Ela é uma ferramenta similar ao Power BI, só que do Google, como o nome ali de baixo indica. Quando eu falar Looker Studio ou Google Data Studio, mesma ferramenta, só é uma mudança de nome. O Looker Studio é o nome que eles estão usando mais recentemente, mas caso eu escute falar Google Data Studio, é a mesma ferramenta. E a gente usou também ferramentas de versionamento que, no caso, são o Git e o GitHub. Não eram necessárias, o projeto não pedia isso, mas a gente usou como força do hábito, como costume. Eu achei interessante citar. E a última parte, mas não menos importante, ferramentas que a gente usou para deploy e hospedagem. No caso, a gente utilizou o banco de dados hospedado na DigitalOcean, o MySQL está hospedado lá na DigitalOcean, em um servidor deles. E para parte da web, que eu vou mostrar mais para frente, a gente utilizou o Render, que serve para projetos diversos, inclusive uma página web. Eu vou vir aqui para mostrar o projeto. Eu vou compartilhar esse link também na descrição do vídeo, caso seja necessário, mas é aquele mesmo site que eu tinha compartilhado da Tarde Digital, que foi o nosso ambiente para realizar o teste, e como barra métricas. Isso aqui é uma apresentação visual, eu coloquei isso porque eles sugeriram para mim,
para colocar só o nome da empresa como se fosse um plano de fundo. Só que se eu clicar aqui, em qualquer lugar da tela, com o mouse ou com o dedo, se eu estiver usando um aparelho móvel, eu vou revelar aqui um dashboard com as métricas da Atar Digital. O que são essas métricas? Como eu falei, a Atar Digital é uma empresa de marketing. E o que temos aqui? Temos valores investidos em campanhas de tráfego pago, de marketing, que eles gastam em redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram. E aqui eu consigo localizar, por exemplo, cada campanha. Isso aqui é nomeado pelo gestor de tráfego da empresa. E eu tenho aqui os valores. Então, por exemplo, eu consigo saber o investimento total. Aqui eu tenho alguns filtros, só que aqui está zerado de filtro, vamos dizer assim. Eu tenho investimento total, a quantidade de leads. O que seria um lead? É alguém que entra a partir do website dele, se inscreve lá no site para utilizar o serviço da Tarde Digital, participar do serviço da Tarde Digital, vamos dizer assim. Eu tenho aqui o CPL, que é o custo por lead, quanto que gasta para chegar um lead para a Tarde Digital, quanto que eles têm que investir em tráfego para chegar um lead na Tarde Digital. Aqui tem diversas métricas, eu poderia ficar falando bastante tempo de cada uma delas, só que são muito diversas. Eu vou voltar aqui só para falar de algumas que eu achei interessante, que o grupo explorou, mas aqui mais para baixo eu tenho uma tabela e gráficos relacionados a KPIs. Com exceção dessa parte aqui, todos os outros são do MySQL da API da Meta, do Meta, que traz esses dados para a gente. Esses KPIs vêm de uma planilha externa que eles tinham. Isso aqui revela mais informações sobre a empresa. Qual que é o ticket médio da empresa, qual que é o faturamento e o faturamento esperado aqui. Não sei se vai dar para ver, mas aqui marca o faturamento esperado, qual que é o ROAS da empresa. Enfim, são informações mais do âmbito financeiro, vamos dizer assim. Não são tanto relacionadas à parte de marketing efetivamente, vamos dizer assim. Só para fazer um overall aqui do gráfico, do dashboard, eu tenho aqui o investimento, leads, custo por lead. Tem uma tabela listando todas as campanhas que eles criaram e como que ela está desempenhando. Uma tabelinha mostrando o listado tudo. Eu tenho o faturamento em relação ao investimento mês a mês. Isso aqui foi implementado há um tempinho já, essa solução. Tem um mêsinho já que ela foi implementada. Eu tenho a relação leads x custo por lead. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, no dia 13 de novembro, quantos leads teve, qual foi o custo por lead daquele dia. A partir dessas métricas, o gestor de tráfego da empresa e toda a equipe, o time, de maneira geral, consegue ir se corrigindo, consegue ir melhorando a campanha, ver o que deu certo, ver o que não deu certo, a partir dessa inteligência de dados. É muito útil porque eles conseguem mudar o direcionamento de certas campanhas para que seja tudo mais eficiente, o gasto seja menor e venha mais leads. Eu tenho aqui o CPC, o CPM, o CTR. O CPC é o custo por clique, o CPM é o custo por impressão e o CTR, se não me engano, agora esqueci, deu um branquinho. O CTR é o custo por. Custo por venda. Quando eles fecham com o cliente efetivamente. Não é custo, mas qual é a porcentagem que fecha em relação aos leads. Então, 1% a cada lead fecha. Cada volume de lead que a gente tem fecha. Então, nesse caso aqui de 285, 1% fechou. Efetivamente fechou o contrato com a empresa. Eu tenho aqui um funilzinho também que mostra impressões, alcance bruto, cliques e leads, conforme vai diminuindo. Impressões seria quem visualizou aquele anúncio, especificamente, lá na rede social. E um gráfico que só para finalizar, que eu acho bem interessante, é esse gráfico de dispersão. Ele mostra faturamento por performance. Como assim? Eu tenho aqui uma quantidade X de impressões. Impressões é quantas vezes aquele anúncio apareceu na tela de uma pessoa. E eu tenho quantas vezes ele foi clicado. Então, a partir desse gráfico aqui, eu consigo ter uma noção, por exemplo, de esse anúncio aqui, com a bolinha maior, que está mais para cima, teve 751 cliques, teve 52 mil impressões e o gasto de 3.200 e pouquinho. Quanto maior a bolinha, maior o gasto que foi. Então, se eu olhar aqui, ó, ele teve um gasto de 491. Só que ele teve quase a mesma quantidade de cliques e uma quantidade maior de impressões. Só que, de novo, o custo dele foi menor. E eu consigo saber que essa campanha aqui está sendo mais eficiente que essa, por exemplo, visto que a quantidade de cliques é quase a mesma, bem similar, só que o custo está muito menor. Então, isso me indica
como que aquela campanha desempenha, se uma campanha é melhor que outra. Outro gráfico com uso similar é esse aqui de relação impressões-cliques. No caso, eu tenho as impressões aqui novamente e os cliques. Qualquer gráfico a partir, qualquer bolinha a partir dessa linha, acima dessa linha, indica que ele está desempenhando acima da média. Porque se eu for ver dois gráficos, duas esferas em posições similares, eu tenho aqui esse daqui que tem 24.852, 466 cliques. Eu tenho esse daqui com uma quantidade similar de impressões, só que bem menos cliques. Isso indica que esse anúncio está sendo superior. A pessoa vê esse anúncio e clica. Está convertendo mais, como o pessoal do marketing diz. Como eu falei, essas métricas aqui são referentes a uma agência de marketing, são mais interessantes para elas, uma agência de marketing digital, porque fala mais do dia a dia da empresa. Isso vai variar bastante. Se eu tivesse, por exemplo, um dashboard para uma padaria, para um restaurante, um ramo totalmente diferente, essas métricas vão ser diferentes. Ia ter os produtos mais vendidos, qual produto vendeu mais durante a semana, qual é o custo do produto, qual que é a margem de lucro que eu estou tendo em cima daquele produto, seriam métricas diferentes. Isso vai variar bastante de negócio para negócio, mas com o Looker Studio é flexível bastante para mim conseguir ajeitar e efetivamente conseguir encaixar o ramo que eu quero dentro do dashboard. Espero que tenha gostado da apresentação. Acredito que tenha sido claro. Eu vou divulgar o link para caso queiram testar. Tem aqui alguns filtros. Eu não cheguei a mostrar, mas eles funcionam. Tem um filtro de data aqui que eu posso pegar, por exemplo, do mês de novembro, só para mostrar aqui. Ele demora um pouquinho para carregar. Aí ele vai trocar e mostrar efetivamente os números do mês de novembro até o mês de novembro inteiro. 1 de novembro a 28 de novembro, especificamente esse mês. Aí eu vou ter um gráfico um pouco mais visível, uma visualização um pouco mais fácil, principalmente nesses aqui. Espero que tenham gostado da apresentação. Agradeço a atenção.